amantes dos estudos, sejam bem-vindos ao meu novo vídeo. E no vídeo de hoje temos uma ilustre companhia em nosso canal. Vamos falar um pouco sobre estudos EAD, a pandemia, um pouco de vivências e tudo isso que engloba o nosso mundo LGBTQIA+, já que estamos no mês da liberdade de gênero, sexualidade, muitas cores e tudo isso. Então, já deixa o like aí embaixo, vem comigo, eu sou o John Condé e vamos aos estudos, dessa vez com companhia. Luiz Lima, quer dizer, Friday Mansum, é professor há 10 anos em escolas da rede pública da Paraíba, licenciado em Química pela IFPB, especialista em Educação de Jovens e Adultos e mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Com dissertação voltada para estudo das relações de gênero na ciência e na educação. Atuou como redator curricular da proposta curricular do ensino fundamental e médio pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba entre os anos de 2018 até 2020. Participou de 2 formações profissionais em educação na RANC. E aí você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, ok? Na RANC University Applied Science, na Finlândia, em 2017 até 2019. Além disso, enquanto artista, é DJ e drag queen há 5 anos, além de ser youtuber. Responsável pelo canal Delta Drag, que o link vai estar aqui embaixo, dá uma olhada lá no canal dela também. Ela aborda questões referentes à educação, direitos humanos, diversidade e tudo isso que envolve a cultura LGBTQIA+. Isso é que é talento! Friday, muito obrigado pela companhia hoje, por ter aceitado o convite, por estar aqui e vamos começar a bater um papo, né? Sim, vamos lá! Então, hoje a gente vai ter uma pauta que eu acho bastante importante, que já vem acontecendo no Brasil desde o início do ano, que é o fechamento das escolas e a colocação de uma didática EAD. Então hoje, no Brasil, como todo mundo está sabendo, todas as escolas estão 100% focadas em aulas à distância. E aí, antes disso, a gente também precisa ver como é que está a situação de toda a educação no país. Porque hoje, viu que a gente está sem o ministro da educação, né? O senhor Weintraub pediu as contas. Ainda bem, né? A gente já tava sem ministro há um tempo. Ele só oficializou a coisa toda. Bom, eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai debater. E aí eu quero saber muito a sua opinião sobre tudo isso. Mas antes, eu preciso fazer a pergunta, que é uma dúvida pessoal minha. Você dá aulas como a Friday? Não. É importante esclarecer que criou-se essa imagem minha, mas eu fui para a escola montado e vou ocasionalmente quando tem algum evento, quando tem alguma atividade, mas não tenho pele nem tempo para fazer isso diariamente. Então, eu sou um professor que faço drag, que é uma expressão artística, não tem relação com minhas orientações sexuais, expressões de gênero, com minha sexualidade, é uma expressão artística que qualquer pessoa pode fazer. Porém, como eu fiz uma intervenção em 2017 que viralizou, que saiu em diversos portais como o G1, as pessoas têm essa impressão, mas não, eu não faço isso frequentemente. Eu vi essa reportagem e foi aí que eu passei a te conhecer, e aí eu conheci o seu canal, assisti os seus vídeos e realmente me gerou essa dúvida. Mas você comentou que em alguns eventos você vai como a Friday. E como é essa aceitação pela classe diretória da escola que você atua, dos pais, dos alunos, dos próprios alunos? Como é que funciona isso? Bem, na escola em que eu tô atualmente, tranquilo, todo mundo sabe das minhas intenções, do meu perfil profissional, então não há nenhuma objeção ou censura, nada nesse sentido.
mas eu já passei por alguns espaços onde eu tive indícios de tentativa de me silenciar, que infelizmente não foi além porque eu não dei tanta abertura para que isso acontecesse. Se eu fosse um músico, se eu fosse um pintor, se eu fosse um artista circense, certamente eu não passaria por esses tipos de situações, mas pelo fato de eu fazer algo que mexe com a questão da minha performance de gênero, no sentido de me parecer com uma mulher quando eu me monto, causa toda como posso dizer, um desajuste no ambiente, um desconforto, e revela muito sobre as pessoas e mostra o quanto a escola não está pronta para acolher a diversidade. Sim, sim. Uma coisa que você falou, realmente, eu concordo contigo nessa parte de se posicionar. Porque se você deixa que os outros limitem o seu espaço, você acaba se transformando numa pessoa infeliz, mesmo fazendo aquilo que você gosta, né? Então é bem complicado. Sim. Não faz jus a gente querer uma educação para a cidadania quando não se há respeito para com os estudantes nem com os profissionais de educação. Fica um pouco contraditório. E aí, no caso, como eu comentei no início do vídeo, né, sobre a saída do Weintraub, a gente entra dentro dessa pauta de EAD. Eu queria saber qual a sua posição referente a esse novo conceito de aulas acompanhadas que a gente tem via internet. O que é que você está achando dessas medidas que estão sendo tomadas atualmente nas escolas, tanto públicas quanto particulares, né? É interessante lembrar que EAD e atividade remota não são as mesmas coisas, né? A gente sabe que a EAD ela compreende uma combinação de inúmeros métodos online e offline para desenvolvimento do aprendizado e do ensino também. Do ensino e do aprendizado, porém o que a gente vem tendo são atividades remotas que elas seriam, podemos considerar como um paliativo para esse momento de crise que a gente enfrenta, né? Particularmente lá no meu canal eu tenho um vídeo sobre isso e pra mim não mudou nada, não faz sentido um tipo de abordagem nesse sentido de atividade remota num país onde ainda se concentra uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso a dispositivos móveis e muito menos à internet. Insistir nisso, inclusive usar disso como forma de concluir o ano letivo, é querer reforçar as desigualdades sociais, excluir pessoas que historicamente já estão fora de um espaço de oportunidades e acesso a direitos como a educação. Ao meu ver, o Brasil deveria ter seguido o exemplo de muitos países que simplesmente suspenderam suas atividades sem data de retorno, mas infelizmente parece que é demais para eles verem os professores em casa sem fazer nada e acabam que insistem nessa forma de abordagem de ensino que tem inúmeras, tem alguns pontos positivos, mas tem muitos negativos, considerando as diferenças socioeconômicas que o nosso país tem, né? Então não faz sentido, né? Na escola em que eu trabalho, por exemplo, no início a gente tinha uma adesão absurda, só que ao decorrer das semanas, a gente está agora na 8ª semana de atividade remota e o número de estudantes caiu absurdamente. Então, fica aí, né? Como se concentrar, como ter rendimento em meio a essas condições anormais de ausências sanitárias. Realmente é muito, muito complicado. Hoje, no Brasil, apenas 9% das famílias com classes D e E possuem computadores em suas casas, contra 98% das famílias de classe A. Isso mostra muito como a desigualdade no Brasil ela só se agravou e o buraco só aumentou com essa pandemia. Você acha que essas crianças elas estão perdendo oportunidade ou você acha que vai servir para alguma coisa esse material que a gente fica postando e tentando dar essas aulas online? Eu me preocupo bastante como 2020 vai ser tratado no sentido de aproveitamento e rendimento. Eu tenho sentimentos confusos em relação a isso. O primeiro diz respeito que a escola não é o único lugar que se aprende tudo. A gente não pode ignorar que ao longo da vida existem oportunidades e possibilidades de os estudantes aprenderem em outros momentos, outros espaços. Estar na escola não garante aprendizado de nada, porém,
garante a vivência de experiências, que é o mais importante da educação básica, que é o desenvolvimento de competências socioemocionais e não necessariamente o cognitivo. Mas quando a gente volta lá para quando teve a crise da gripe espanhola aqui no Brasil, registros relatam que todos os estudantes foram aprovados automaticamente. Quando eu digo que eu tenho sentimentos mistos em relação a isso, é realmente refletir o que é que agregaria voltar agora, ter um calendário especial, e o que é que agregaria passar todo mundo, sabe? Eu ouvi inclusive a possibilidade da existência de um possível 4º ano facultativo do ensino médio para quem queira cursar. Mas aí é viver para ver. Eu sei que em meio a tudo isso que a gente está vivendo, as pessoas que têm poder aquisitivo estão conseguindo ter um acompanhamento mais efetivo, realmente de EAD, porque estão tendo aula online, estão tendo orientações, atividades, mas a rede pública infelizmente está ficando para trás nesse aspecto. E socialmente falando, isso é muito preocupante, porque isso vai só acentuar as desigualdades sociais, sabe? Eu me preocupo bastante porque eu vim de escola pública. Acaba que esse buraco social no qual divide a galera de renda mais baixa com a galera de renda mais alta, com isso ele só mostrou o tamanho do problema que a gente tem hoje, Sim. né? E como professor, você sentiu alguma dificuldade em ministrar essas aulas? Bem, essas atividades remotas, para mim, são desafiantes porque a gente vive numa sociedade, numa cultura escolar de que tudo vale nota, tudo vale conhecimento, tudo vai cair no Enem, então tudo importa. Então, a partir do momento que a Secretaria da Educação ela coloca atividades de um formato complementar, que a princípio elas não vão valer nota ou implicar em reprovação, os alunos eles se sentem numa posição de fazer isso pra quê? Se eu não tenho nota, se não vai ter prova. Então é um reflexo de uma cultura nada sadia de faça isso que vale nota, né? Há muito que eu acredito que a gente vai sair dessa pandemia e a gente precisa repensar a educação pública, precisa repensar a avaliação do aprendizado, precisa repensar planejamento, porque eu sei que muita gente está sabendo se desdobrar e contornar a situação, mas não é uma totalidade ainda. O letramento digital dos professores é uma carência latente que precisa ser discutida quando isso acabar. Sim, sim. Você falando isso, eu lembrei de um dos pais de um aluno meu, né? Eu passei as atividades, passei as vivências para esses alunos e eu recebi um áudio do pai dizendo que achava que isso era bobagem, que não precisava ficar enviando brincadeiras, ele queria exercícios para que o aluno, para que o filho dele, no caso, não ficasse para trás das outras crianças. A minha vontade foi dizer, mas filho, para trás, tá todo mundo para trás, tá todo mundo dentro do mesmo contexto. Mas existe isso, se é brincadeira, não é aprendizado, sabe? Se não tá treinando a escrita, não é estudo. É bem complicado. É complicado porque a gente tem informação para isso, a gente sabe o que a gente tá fazendo e ainda a gente é alvo de questionamento. E eu não vejo isso acontecer, por exemplo, com um médico, com um engenheiro, não vejo esse questionamento. Parece que o fato de sermos da educação faz com que a gente fique numa posição mais vulnerável a questionamentos e ataques. Mas é aquela coisa, é tão fácil ser professor que... Cadê que eles foram ser professores? É verdade, tenho que concordar. Então, no caso desse ano, você acha que esse ano ele tá realmente perdido ou esses estudos que a gente está fazendo com as crianças vão servir pelo menos para uma progressão continuada? Eu acredito que são pelo menos algo está sendo feito, porém a gente não pode levar isso a sério no sentido de ignorar que nem todo mundo está tendo acesso a isso. A gente tem que pensar em quem está de fora, né? E eu espero minimamente que a Secretaria de Educação elas pensem em calendários especiais, porque tudo parou, o mundo parou, não faz sentido essa correria que o neoliberalismo mercantil faz com que a gente viva, de ter que produzir, terminar, cumprir prazo. Gente, é saúde, não tem o que se discutir, parou tudo. Então, quando acabar a gente vê o que faz
essa deveria ser o pensamento. Igual, por exemplo, quando tem greve. Quando tem greve não se reajusta o calendário? Eu acredito que o princípio deveria ser similar a esse. A gente pensar no que dá para ser feito e que esse ensino remoto, ele não é garantia de que o ensino ele foi democrático e de acesso a todos. Eu tenho esse meu pensamento junto com o seu, sabe? Necessita ter uma visão especial depois que tudo isso passar, porque no meu ver esse ano vai ser um ano mais perdido, digamos assim, porque todo o trabalho que a gente está fazendo, ele acaba tendo uma significância sim para o nosso aluno, mas não é da forma que a gente gostaria, né? Da forma que tem que ser realmente. E o ano que vem, eu entendo que ele vai ser um ano muito sobrecarregado. Vai ser aquele ano que a gente vai ter que ir 2 por 1, sabe? Que a gente vai ter que fazer tudo que a gente não fez esse ano no ano É que vem. triste esse tipo de cultura porque não é o certo. Aprendizado requer inúmeras questões e uma delas é bem-estar. Não faz sentido professores estarem sendo pressionados. Isso não vai refletir um ensino de qualidade, sabe? Eu realmente não entendo quem são essas pessoas que fazem essas políticas públicas no país, mas definitivamente parece que elas não entendem como é que o processo de aprendizagem se dá. Nisso aí nós concordamos. Bom, pelo menos agora que nós não temos mais ministro, espero que o próximo tenha um senso maior do que é a educação, né? Podia vir um professor. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos torcer. Bom, então eu só tenho a agradecer a esse tempo que você dedicou para estar aqui comigo hoje. E eu espero que você continue com isso, porque nós precisamos sim do conhecimento que você tem para dar. O trabalho que você faz ajuda a desmistificar muitos dos tabus que nós temos hoje ainda na nossa sociedade. Então seu trabalho é muito importante e altamente relevante, até porque você escolheu ser professor e artista, que são 2 categorias que são realmente banalizadas no nosso país. Então eu só tenho a te dedicar toda a minha admiração, a minha gratidão por estar aqui hoje. E esse é o seu momento, se quiser deixar algum recado, a hora é essa. Eu que agradeço, John, o convite. Eu espero que você fique bem nessa pandemia. Nós, professores, somos seres humanos também, precisamos de cuidado, porque a gente cuida de muita gente, a gente acaba que não cuida das outras pessoas. E no mais, venham conhecer o meu canal, Delta Drag, e eu espero que em breve a gente possa voltar a ter nossa rotina, porque não faz sentido escola sem escola. Não faz sentido pra mim estar longe do contato, do afeto e da vivência com os meus colegas e os meus estudantes. Só lembrando, pessoal, que os vídeos que a Friday mencionou vão estar nos cards aqui em cima. O link do canal dela vai estar aqui embaixo também. Então vai lá, conhece e vê esse artista que realmente está fazendo um maravilhoso trabalho desmistificando aí várias questões que existem, que ainda pairam sobre as cabeças dos LGBTQIA+. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like aí embaixo, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho para que possa receber aí as notificações à medida que os vídeos forem postados. E não se esqueçam, eu sou o John Condé e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!